Fala pessoal, tudo bem? Começando o segundo episódio da live aqui, o nosso Café com o Tio. Eu sou o Tio, seja bem-vindo à nossa live. Acho que nada mais justo do que começar essa live do que com o nosso famoso cafezinho. Vamos lá? Vamos começar com o nosso cafezinho aqui então. É isso aí. Olha o cheirinho desse café. E aí, pessoal? Vai um cafezinho aí? Pessoal, a live de hoje está sensacional. A gente tem dicas aí de filmes, livros. Hoje nós temos aí uma participação especial. A gente vai contar aí com a presença do Felipe. E a gente tem aí sorteios, se a gente conseguir aí um número show de bola também. Sorteios, a gente vai ter dicas de livros, filmes, a gente vai falar um pouco aí sobre o Tio Responde, vida pessoal, enfim, o que vocês quiserem saber, já comecem aí mandando no chat pra gente. As perguntas, o que vocês querem saber sobre o Tio. Hoje vai ter muita coisa pra gente falar aí. Bom, pra gente começar, pessoal, a gente vai começar então aí com a nossa dica do Tio. Bom, pessoal, e para começar a dica do Tio de hoje, hoje nós temos aí a participação de uma pessoa fantástica, um profissional excelente que eu conheço, que é o Felipe. O Felipe, ele é engenheiro da Zeus Broadcast, uma empresa especializada na área de projetos broadcast, assistência técnica das maiores marcas que nós temos aí no nosso universo audiovisual. E o Felipe também, ele é o CEO da Line Pro, equipamentos que nós já utilizamos aí, refletores que nós já utilizamos aí nos estúdios do Gran há mais aí desde 2013, quando a gente começou os projetos com a equipe aí. Então hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho com o Felipe. E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bom, Rian? Tô bem, Tudo graças a Deus, ótimo. tudo tranquilo. Então tá bom, Felipe. Bom, Felipe, eu queria hoje, na verdade, a gente vai ter algumas dicas aí. Eu queria, na verdade, que você falasse um pouquinho pra gente da sua trajetória aí no universo audiovisual, como que foi, como você começou. Fala um pouquinho aí pra gente de como é a sua história. Perfeito, Rian. A minha trajetória começou meio sem querer, né? Eu vim de produtora, né? Na verdade, eu comecei numa produtora e nessa produtora fui evoluindo, né? Então você acaba fazendo de tudo, né? Desde iluminação, a operação de câmera, e depois comecei a dirigir um pouco os filmes e participei um pouco do processo criativo. Trabalhei mais ou menos uns 8 anos nesse meio, né? E depois de um tempo eu mudei para Merli, né? Onde eu vim aqui trabalhar, já tinha me formado em engenharia, né? Eu vim aqui trabalhar na Merli e a gente começou a fazer projetos nessa área de broadcast, né? E atender diversos clientes, desde produtora, igrejas, emissoras, muita galera de produção de cinema, curta, e nesse meio termo todo comecei a dar aula também, cursos, né, palestras, e começou a rolar tudo nesse meio audiovisual, né, meio sem querer, né, aí começou e eu tô aqui na Zeus agora, né, que a gente separou da Merlin como uma parte, um braço de projetos, né, a gente atende aí tanto assistência técnica como customização de projetos. Aí é Mas, isso. show de bola. E Filipão, queria que você falasse um pouquinho pra gente hoje aí de algumas dicas. Eu sei que você trouxe aí algumas dicas interessantes para nossa área aí, que é uma coisa fundamental, é fundamental para todo o processo, né? Não existe câmera se não fosse o sensor. E às vezes o sensor ele é determinante para cada tipo de produção. Então queria que você desse aí pra gente algumas dicas sobre os sensores, as diferenças entre eles. Você preparou um material bem interessante, vamos lá? Vamos sim. Então aqui só para a gente explicar basicamente, né, a gente tem
todas as classes de resolução, né? Atualmente a gente está nos estúdios da Gran Curso em Full HD, né? 1920 por 1080, onde foi a evolução das TVs, né? Que antes era tudo SD, TV de tubo, aí evoluiu para o Full HD e virou 1920 por 1080, padronizou o YouTube e outras mídias, né? Aí agora teve uma segunda evolução, 4K, que é o que vai ser o estúdio novo lá na sede, já está tudo em 4K, toda a parte de workflow, e atualmente já tem câmeras em 8K, então foi essa evolução que aconteceu na questão de resolução, né? Uma tendência muito grande, né, algumas dúvidas que eu percebo, né, sobre a escolha de sensor é o tamanho do pixel, né? Então aqui a gente tem dois tipos de pixel, um pequeno e um grande. Então vamos falar que o pixel pequeno são as câmeras NX5 que são utilizadas atualmente no PKS. Ela é boa, que ela dá um zoom mais extenso, porém ela tem uma questão que foca todos os planos. E o sensor grande é o que está presente nas câmeras fotográficas, nas câmeras cinematográficas, que são atualmente utilizadas tanto em filmes como em algumas produções. Aqui só para a gente exemplificar, né, o que seria o tamanho do pixel em relação à resolução. Então, a gente tem aqui 12 megapixels do lado direito, né? Onde eu tenho um pixel maior, que é, no caso a queridinha do mercado seria da 7S, né, que é uma câmera extremamente clara, e do lado esquerdo, no extremo, eu tenho 24 megapixels, né, então eu tenho pixels menores, né. Então o que isso daí muda, né? Então quanto maior a resolução, mais escura fica a imagem, quanto menor a resolução, mais clara a imagem é. Resumindo, uma câmera Full HD, ela é mais clara do que uma 4K. Então seria isso. Então basicamente seria essa diferença, né? Então aqui só um comparativo, né? O pixel do lado direito aí, né? 1.17, né? Polegada seria o sensor das câmeras NX5 e a full frame ali seria como uma 5D, uma 6D, que eu acho que é a câmera que você está usando aí, né, Rê? Isso, ela Então mesmo. seria essa a diferença, né? Ela mesmo. Então quanto maior o sensor, mas menor a profundidade de campo. Então, o que que seria isso? Eu consigo desfocar a imagem, né? Então, se passar, aqui a gente consegue fazer um comparativo da profundidade de campo, né? Fica Sim. bem exemplificado, né? Muita gente quer gravar com celular, né? Então tem tudo isso, né? Então do lado direito a gente tem um smartphone, né? Foca o primeiro plano e logo o segundo plano ali, que é a janela atrás do modelo, fica focado, né? Aí o segundo slide do lado direito é um terço, a NX5 aí é a mais usada nos estúdios, né? Ela já tem uma qualidade muito superior ao celular, com certeza são três sensores, mas a característica é de focar todos os planos ainda, né? E a gente vem evoluindo para uma de 1 polegada até chegar na full frame, que é o extremo do lado esquerdo, que basicamente o que que ele apresenta? Ele apresenta as imagens com fundo mais desfocado, né? Então a grande diferença seria a profundidade de campo, né? Quanto maior o sensor, menor a profundidade de campo, que é aquela textura de cinema, né? Então é isso que muda. Essa daqui já é um comparativo do nível de ruído, né? Então a gente percebe que o smartphone, né, e todas as câmeras com sensores menores, né, tende a dar ruído sempre na baixa luz, né? Sempre nos tons mais escuros, né? E conforme a gente vai subir no tamanho do sensor, um terço, 1 polegada aqui do lado esquerdo, e o APS, diminui o ruído, né, nas baixas luzes, né, porque tudo que é escuro é um pixel desligado no sensor, né? Então, quanto maior o sensor, mais resolução tem na baixa luz, né? Tem a ver com a latitude. Aqui eu consigo fazer um comparativo, né? Então, qual que é a diferença da TechPix para uma câmera com broadcast, ou uma câmera que vocês utilizam atualmente, né? Essa é uma Seria a pergunta. qualidade. Essa. Por que que tem essa diferença de preço, né? É a E latitude de porque. vídeo, Mas, não mas tem até que jeito. Pix o pessoal fala, né? Pô, tem 180 megapixels, né? Por que tem essa diferença aí? É aí que a gente começa a entender um pouquinho também essa diferença, né? De valor e de qualidade, né? Com certeza, né? Então a latitude é o que veio para agradar aí o público que grava em baixa luz, ou que quer trabalhar uma fotografia mais
cinematográfica nos filmes, né? Então, o preto sempre é o lado crítico, como a alta luz, que é o branco, né? Então, a latitude é a captação da imagem da baixa luz até a alta luz, né? Então, quantos níveis consegue ver naquele range dos extremos, do preto ao branco absoluto. Aqui só um comparativo, pode passar o próximo, Rê, e voltar, né? Aqui tá escuro, volta, você vê essa diferença, tá vendo? Ó? Então, uma imagem mais lavadinha, uma imagem contrastada. Isso daqui eu coloco porque quando você grava contrastada, né, que tem a ver com a latitude, né? Você gravou contrastada, perdeu a informação no preto, você não consegue mais recuperar aquilo na pós, né? Então, assim, não adianta você ter uma baita Ferrari numa câmera muito boa, se você faz o setup dela errado e grava todo preto comprimido e depois, mesmo que você tenha um software de tratamento de cor aí, não consegue recuperar esse material. É que nem gravar o preto estourado, é a mesma coisa. O editor é só filho de Deus, né? Não é filho de Deus. O pessoal tem mania de achar que editor a pessoa ali, né? O milagreiro, que vai fazer o milagre. Aí não adianta, não vai ter milagre na pós, né? A pessoa não. E é Quer sempre assim, a edição corrige. identificar, né? É sempre isso, né? A edição corrige, faz de qualquer jeito, a pós corrige, mas não é bem assim, né? Esse relaxo já veio de longa data, né, Rê? Esse é um Já. comparativo, né, dos sensores, né? Esses sensores, só para a gente entender um pouco da boca, né, para ser mais eficiente aqui na explicação e não tomar tanto tempo do pessoal que está assistindo, mas a grande dúvida segue em torno dos tipos de acoplamentos de lente, né? Então a gente tem lentes do lado direito ali, Panasonic Olympus, que são 4 terços, e algumas Blackmagics também, né? Usa esse tipo de bocal, né? Tem o bocal Nikon, né? Então a lente que é Nikon para ir na 4 terços tem que usar adaptador, né? Como da Nikon para a Canon tem que ter um adaptador, né? E do lado esquerdo tem dois tipos de bocal para Sony, tem o A-mount e o E-mount, né? O A-mount não é tão falado, mas o E-mount é o mais utilizado pelas câmeras que a Sony tem, FS5, 7 e também as 7S, 7R, que são câmeras fotográficas, né? Então, basicamente, aqui é o tamanho da boca e o que a gente mais repara. Olha o tamanho do sensor full frame do lado esquerdo da E-mount, né, da Sony, e olha o tamanho do sensor do 4 terços. Apesar de eles serem grandes, eles têm diferença de tamanho. Então, o 4 terços é menor do que um full frame e isso vai impactar na claridade e na profundidade de foco. Aqui a gente tem um comparativo do crop de lente, né? Então, o que que muda além da claridade e profundidade de foco quando eu tenho o sensor, né, o APS no nosso lado direito aqui da apresentação, eu tenho um corte da terceira cadeira quando comparado com o full frame do lado esquerdo. Então, assim, resumindo, eu tenho uma câmera que usa uma lente, uma 24-70, que no APS ele não é uma 24-70, ele é uma 40-100 mais ou menos, né? Então muda o fator tanto da abertura, né, de zoom, como na tele da lente, né? E quando tem essa 24-70 no sensor full frame, que é aquela lente que foi projetada para aquele tamanho de janela, eu tenho realmente uma lente 24-70 no que ela foi projetada em termos óticos. Perfeito. Até uma dica, Felipe. O pessoal sempre pergunta, né, o que seria esse fator de crop ou como calcular isso daí. Tem um site muito interessante que eu uso, que é o DPreview. E dentro do De DPreview você tem preview, um. Isso, ele tem um side by side que você faz o comparativo das câmeras. E aí lá tem lá a distância, né, o fator de crop. Então, por exemplo, se eu pegar aí uma outra câmera, por exemplo, eu estou com a 6D aqui, que ela é full frame, mas se eu pegar uma outra câmera da linha da Canon, por exemplo, a T6i, que não é, o fator dela, por exemplo, ela é 1.6. Então a minha lente, que aqui na 6D ela é uma 50mm, ela é uma 24-70, na T6i a 50 é só eu multiplicar, por exemplo, o fator de crop 1.6 vezes 1.6, eu vou chegar na distância que a lente se torna, né? Que é quase uma 85 aí. Então acho que entender um pouquinho do sensor, essas dicas suas, é fundamental até para a gente saber qual câmera escolher, qual lente escolher numa determinada produção, né? Isso faz toda a diferença. Você tem um espaço pequeno aí, por exemplo, aqui eu estou no meu escritório e aí, pô, é um espaço curto. Eu tenho uma full frame, a 50 me dá esse enquadramento.
mas se eu pegar aí uma T6i, ia mostrar só um plano bem fechado em mim, então não ia conseguir cumprir o que eu preciso. Então até entender um pouquinho do sensor faz toda a diferença na hora da produção, né? Com certeza, é assim, tem que ser levado em pauta principalmente, né? Com Vamos certeza. pensar assim no futuro, que nem você falou do Zoom. Igrejas que utilizam câmeras e eles querem usar câmeras com grandes sensores. Não vai funcionar, porque vai precisar de uma lente com um zoom muito longo. Então, assim, o sensor menor, nesse caso, ajuda. Com O pessoal certeza. que faz a parte mais de esporte, futebol, sei lá, vôlei, esporte onde as câmeras estão posicionadas mais longe. Grandes sensores, apesar da textura maravilhosa, aquela profundidade de foco curta, não vai funcionar, porque uma que o foco é muito difícil e seletivo, e outra que você precisa de uma lente muito tele, com muito zoom, para conseguir uma proporção de crop relacionada ao tamanho do sensor, como uma câmera com sensor de 1/3, que é igual às MX5 que tem no Sim, estúdio. com certeza. Pessoal, vocês que estão aí assistindo a gente, que estão acompanhando, podem enviando também as perguntas aí para o Felipe. A gente vai abrir depois o espacinho para ele conversar um pouco com a gente, mais alguma dica que vocês queiram saber, pode ir mandando aí. Pode ir mandando também aí as perguntas para o tio. No final da live sempre tem o quadro O Tio Responde. O tio vai falar de vida pessoal, trabalho, viagem, experiência profissional, enfim. Vocês já sabem como vai ser essa dinâmica aí. Então continue mandando as perguntas aí, beleza? Bom, vamos lá, Felipe. Vamos falar um pouquinho Continuar sobre aqui, umas guerreiro? dicas de temperatura de cor que você preparou aí pra gente. Isso, eu fiz um compilado entre a gente entender sensor, crop, os tipos de latitude, né? E agora, assim, continuando o processo fotográfico, né? A gente tem que entender das temperaturas de cor. Quando você vai no mercado, ou no 6C, no caso vocês têm o 6C em Brasília, aí é o Leroy Merlin, né? Que a Leroy gente foi Merlin. um monte de vezes lá. Então, no Leroy Merlin, você compra a lâmpada. Aí tem a lâmpada amarela, que é 3.000 kelvins. Sim, Tem a morna, que é igual a que tem aí no PKS, né? Que é as que tem no forro, né? Na luz técnica, né? Que é 4.000 kelvins. E tem a luz sim. branca, que é 6.000 kelvins. Então, esse kelvin é a temperatura. O que que seria isso? Aqui a gente tem um exemplo do Sol em relação à Terra. Então a gente tem o Sol quando ele está amanhecendo, né, que é esse momento agora, que ele é mais amarelo, né? E quando ele vai amanhecendo, ele fica mais amarelo, né? Que nem a luz 3.000 kelvins. Quando ele fica ao meio-dia, é onde eu tenho a somatória das três cores RGB, é onde ele fica a luz branca, né? Somatória das três cores, vermelho, verde e azul, forma a luz branca, que é a luz branca que é vendida a 5.600 kelvins, né? Sim. Então, continuando nessa ideia da temperatura de cor, né, que a gente tem o amarelo e tem a luz branca, que é a luz do sol, né, ao meio-dia, sem nuvem, né? Então, tem uma tabela aqui onde a gente consegue entender, né? Tem uma medida lá embaixo da tabela do lado esquerdo, tem 3.000 kelvins, né? Onde que a lâmpada amarela, que é aquela de bulbo que vendia antigamente, que não tem mais quase, né? E quando eu vou lá para 10.000 kelvins, que é o limite, é um dia nublado ou numa geleira, né? Onde que você sente que o dia está mais azul, tá? E no meio da tabela eu tenho 5.000 kelvins, que seria como se fosse só o meio-dia sem nuvens, né? Então, eu entendendo qual que é a temperatura de cor do sol ao meio-dia, que é 5.600, quando ele está mais amarela a luz, ele está para baixo de 5.600. Quando ele está mais azul, ele está acima de 5.600. Então, o padrão da iluminação do estúdio do PKS é tudo 5.600 kelvins. Aqui, aqui a gente vai comparar, né? O lado direito com o lado esquerdo dela, a gente está corrigindo a luz. E a gente vai igualando, ó. Igualou as duas temperaturas de cor. Então, assim, se a gente voltar até o primeiro slide, pode voltar de novo, é o primeiro slide que a gente estava. Aí, pode passar rapidamente, você vai ver que o lado direito vai igualar ao esquerdo. Então, aqui a gente já igualou, tá vendo? Ó? É só um filtro de correção que a gente está usando na luz. Um filtro de correção que a gente vai jogando na luz do lado esquerdo, que iguala as duas temperaturas de cor. Então, aqui é só para a gente exemplificar a cor que é amarela e a cor que é branca. E nesse caso aqui, que está o pinguim, que está parado agora,
Assim, a correção de cor, né? Tem uma luz que é amarela, eu quero deixar ela branca, eu ponho um filtro azul e eu corrijo. E depois a gente viu que tinha um pinguim lá na tela. Então, o Sim, do que que a gente filme do entende? Batman. Filme Do clássico esse. Batman, clássico, pois é um pinguim clássico total, Com na certeza. nossa juventude. Então, assim, o pinguim azul, ele é um fato que ele não tem a ver com o roteiro. Desculpa, ele não tem a ver com a parte técnica. O roteiro pede o pinguim azul, que ele está no ambiente frio, então tem que ser azul. Então, assim, às vezes o erro é o que pede o roteiro. É uma parte criativa, então a gente não pode ir só pelo lado técnico. É, com certeza. Na verdade, não adianta querer colocar o pinguim aí com uma luz quente, né? É, faz parte com certeza da direção de fotografia aí, essa definição, né, da luz que vai utilizar, a temperatura junto com a direção do filme e entender um pouquinho sobre isso e como corrigir também é essencial em qualquer tipo de produção, né? Seja aí um EAD, um filme, um jornal, eu acho que cabe dentro de qualquer conteúdo, né? Se a gente entender um pouquinho disso daí e como corrigir também, né? Nem sempre no set, às vezes você tem ali a luz na cor que você quer, na temperatura correta, e aí entender um pouquinho sobre os filtros, né? Sobre as populares gelatinas também faz uma diferença gigante, né? Com certeza, Rê. Eu acho que isso é um. Eu acho que o fato que pega muito para quem é da parte técnica, né? Eu fiz engenharia e nunca imaginei que tinha essa necessidade de corrigir a cor da luz, né? E o porquê corrigir a cor da luz, né? Sim, Mas a gente entende, a câmera, ela bate o branco que é apertar um botão. Apertar um botão na câmera de vídeo ou de foto, com a câmera mirada numa superfície branca, basicamente é você falar para a câmera qual que é a cor da luz que ilumina o ambiente que você está. É isso que você exato. faz para a câmera quando você bate o branco. Aí ela sabendo a cor da luz que ilumina o ambiente, você consegue saber as cores originais para ela reproduzir. Então, branco é o ponto de partida e sabendo a temperatura de cor é importantíssimo para acertar o branco. Com certeza. Bom, vamos lá continuar nossas dicas então. Aqui já é uma correção ao contrário, né? Aqui seria, para a gente cortar, vamos falar a luz da janela, né? Que tem a luz do sol, né? Vamos falar que tem aquele estúdio lá no, na sede, no segundo andar, do lado direito, que às vezes tem influência da luz externa e tende pro branco, né? E às vezes a luz interna do estúdio é amarela, né? Então você pode usar esse filtro na janela também para corrigir essa diferença de temperatura, né? E aqui vai ser a mesma comparação. Tem o lado do rosto azul, né? A gente vai colocando filtros até ficar amarelo. Isso. Mais um. Igualou. A gente tem os dois lados. Volta no primeiro slide dessa moça, Rê. Aí a gente vai ver que tem essa diferença do azul, né, do lado direito, para o amarelo, que é o branco que foi batido, né? A gente adiciona filtro do lado direito e volta e corrige a temperatura de cor. Exato. E aí também aquela situação, né? Nesse exemplo aí a gente corrigiu puxando para um tom mais quente, mas se fosse necessário, como no exemplo do pinguim, a gente corrigiria o contrário, né? Seria o inverso aí. Ao A gente contrário. puxaria para uma cor mais fria nesse set aí. E falando um pouquinho de luz, de refletor, de temperatura, de cor, tem uma luz que eu acho que ela é básica para todo mundo que trabalha nesse mercado de produção audiovisual, que é a luz de 3 pontos, né? Uma luz clássica que você consegue desenrolar qualquer coisa praticamente com ela aí. Você acaba fazendo aí uma entrevista, seja uma cena, enfim, é uma luz bem clássica. Eu acho que você preparou um material bem top pra gente. Vamos pegar essa dica aí, Filipão? Vamos. Aqui, pessoal, é o seguinte, né? Eu tentei ser o mais específico possível, né? O que que eu percebo, né? Quando a gente grava alguma coisa, né? A gente grava geralmente pensando que vai ser exibido numa imagem bidimensional, numa televisão, num projetor ou numa tela de celular. Então, assim, só tem a altura pela largura, não tem a profundidade. E quando a gente ilumina, a gente tem que pensar que a gente tem que dar um 3D para uma imagem que vai ser exibida numa tela 2D. Então, o que que eu quis fazer? Que foi uma das maiores dificuldades para eu entender, né? Então, como que é o princípio de iluminar algo? É a luz de 3 pontos. A partir da luz de 3 pontos, você cria todas as variações das luzes, tá? Então, aqui eu teria o quê? Duas luzes de frente, né? A luz principal, que ela é mais intensa,
para a luz de preenchimento, que é a luz de frente que fica do outro lado da principal, numa intensidade ou num ângulo diferente. Perfeito. E a luz de contraluz que vai fazer o recorte da luz da pessoa em relação ao fundo, né? Então, nesse slide, do lado esquerdo, eu tenho todas as luzes ligadas, né? Então, tem ali, você vê uma luz no ombro do lado esquerdo e tudo, né? Aí já o slide do lado direito, eu vou ligando ponto a ponto, né? Então, como a fotografia ficou no final, foi o slide do lado esquerdo. Essa é a fotografia valendo, né? Agora, a sequência de slide você vê no um ponto de cada vez. Agora, o slide do lado esquerdo só acendi a luz de preenchimento, né? Então tem o slide do lado esquerdo com a luz de preenchimento no rosto do ator. E no slide do lado direito, que é o sequencial, ele está com a luz de recorte acesa. Então eu consigo recortar a pessoa do fundo. Então eu consigo ter essa diferença de profundidade, né? Então sempre que eu for pensar em iluminar algo, pensa em ter duas luzes de frente para uma luz de fundo, e desse fato eu consigo gerar um 3D dessa imagem que eu estou gravando com uma certa fotografia e deixar essa imagem mais bem desenhada numa tela bidimensional, como TV e celular. E acho que Sim. isso daí é mesmo o princípio de uma pintura, para todas as pessoas que trabalham com algum tipo de arte que tem que reproduzir numa tela bidimensional. Por sinal, Felipe, aqui a gente não dá para mostrar agora o set aqui, mas eu estou trabalhando justamente com uma luz de 3 pontos aqui. E é bem visível, por exemplo, eu tenho uma luz aqui de ataque que a gente fala no cinema, né? Eu vou desligar ela aqui para vocês É, verem, ó, a diferença no rosto. muita diferença. Então eu estou trabalhando aqui também utilizando esse recurso, que é a luz de 3 pontos. Então eu tenho aqui uma luz em cima que está fazendo um recorte no cabelo, eu tenho uma outra frontal e eu tenho essa daqui. Essa do lado um pouquinho mais suave. Então eu acho que assim, é o tipo de situação que a gente utiliza para tudo, né? Filipão, Para aproveitando um tudo. pouquinho aqui, eu abri um espaço para o pessoal fazer umas perguntas. Então pode ir mandando aí, pessoal, as Perfeito. perguntas que vocês têm aí sobre essas dicas. O Arthur, ele perguntou pra gente aqui, ó. A cor quente de 5.000 graus Kelvin, né? Serve para estudo dando uma sensação de aconchego? Exato. Na verdade, a temperatura quente ela está para baixo, né? Ela vai estar em torno de 3.200, 3.000, né? Então, assim, dependendo da situação que você vai gravar, vou gravar uma sala de aula cheia de criança, uma temperatura quente ali fica mais bonita, né? Fica mais aconchegante, que nem sua sala. Ela está numa temperatura mais quente, dá um clima mais gostoso, tem a ver com café, com o tipo de cena que você busca. Por exemplo, se eu quero gravar uma cena tecnológica, ela já pode tender para o azul, que a influência Sim. psicológica do azul está relacionado à tecnologia, então pode tender ao azul. Como também eu posso ter uma luz fluorescente, né, que ela tende ao verde, né, essas de vapor de mercúrio ou a fluorescente tradicional, que também tem a ver com uma cena de bullying, né, então tem uma influência estética psicológica por trás disso. Com certeza. E na verdade, estudar um pouquinho também sobre a psicologia das cores para uma produção é fundamental, né? Se a gente levar isso em conta aí. Se você vai trabalhar com um alimento, você pode perceber que se você entra em um supermercado, sempre ali onde tem frutas, é sempre uma cor um pouquinho mais quente, é sempre um spotzinho ali, uma luz mais quente, né? Se você vai pegar ali uma parte de iogurte, é uma luz mais fria. Então até isso daí influencia, né, no poder de decisão de compra, né, do que você está querendo vender, seja com a linguagem audiovisual, enfim, isso é fundamental aí. Filipão, o Elton perguntou aqui, por onde anda o Clebinho? Tá aqui, fazendo uma edição de vídeo e umas lives. Oh, Já já a gente tá beleza. em Brasília. Só quem vai matar a saudade. Show, show de bola. Pessoal, tem mais alguma pergunta aí pro Filipão? Vamos aguardar um pouquinho, Filipão? Com Felipe que certeza. em breve vai estar aqui com a gente de novo num projeto que nós temos aí do estúdio do 12º andar. E Felipe, conta pra mim uma coisa, esse daqui não estava no script não, mas qual a situação mais inusitada aí que você pegou, que você precisou improvisar num set aí de gravação que você falou, pô, lascou, a gente tinha planejado uma coisa, não deu. Se recorda de alguma coisa aí que você passou esse perrengue aí? Eu acho que a situação mais adversa que aconteceu, né?
que eu acompanhei, né, eu convivi ali, né, foi gravar, com alguns amigos gravarem com o shutter alterado, né, e o shutter alterado dá aquelas piscadas, era um show de rock, né, e depois o estilo da edição seguir tudo essa tendência do erro de gravação, então foi isso uma coisa marcante, como teve coisas marcantes na época de beta, né, você gravava tudo em preto e branco, né, você vinha em preto e branco e uma cena ou outra vem trocada, né, e a cor da cena às vezes vem trocada em laboratório para azul, prevaleceu o azul porque ficou tudo a ver com o laboratório, né. E você sabe que assim, essa questão de um erro, o pessoal usa muito a questão do erro e se torna assim, né? Virou conceito. Se você vender isso daí, como foi o caso dessa produção, como um conceito, tá tudo certo, né? Tá tudo esclarecido aí para resolver. O André Felipe, ele fez uma pergunta aqui, ó, em gravações com fundo mais claro, o branco no caso, né, que às vezes a gente usa muito branco para foto, mas no Ah, caso de uma gravação, qual a recomendação de temperatura de cor para não saturar mais a imagem? então assim, o fundo branco é algo místico, né? O que que eu acho legal pro fundo branco, né? Acho que a primeira atitude é você não iluminar o branco. Ilumina a frente, né, a pessoa, liga a zebra em 70%, né? Aí você descobre a exposição de pele da pessoa. Então, a hora que zebrar em 70%, você viu que a pessoa está na exposição correta. Geralmente, o fundo já vai estar quase no branco. Porque o Sim. fundo, quando ele estoura, ele está em 100% de zebra e a pele está em 70%, né? Então, se a hora que você fizer a exposição, ligou a luz de frente que está iluminando a pessoa, deixou desligado o fundo, vê como que ficou a resposta do fundo. Aí, se caso ele não ficar branco por completo, aí você liga alguma luzinha só para compor e deixar o fundo branco, mas não precisa ter luz no fundo branco, geralmente, porque ela começa a voltar como leitoso na tela. Show. Felipe, o Saulo ele fez uma pergunta aqui bastante interessante, cara. É, eu acho que é uma dúvida de todo mundo, né? Qual a câmera pra gente começar, né? Uma câmera melhor custo-benefício aí para começar, né? Um trabalho esporádico. Que câmera que você indica aí que você já tenha trabalhado, feito alguma gravação, custo-benefício mesmo, para quem vai começar a gravar alguma coisa esporádica? Olha, eu vejo assim, muita gente optando por câmeras fotográficas, né? Que ela tem algumas dificuldades ergonômicas, né? Mas acaba atendendo, né? Se adapta ali, né? Comprar ali um acessório ou outro, né? Mas eu indicaria uma Canon, né? Tem diversas, né? Desde as mais baratinhas, T6, 6D, Legal. 5D, outras mais atuais, as AZRs agora estão chegando, como as Sim, Pockets também da Blackmagic, agora estão vindo com bocal Canon, tá bem muito bacana solicitada, um elas. custo acessível, né? Então, assim, é uma câmera também que a galera gosta muito. Hoje mesmo veio duas pessoas, uma pessoa trocou uma FS5, que é uma câmera muito legal Top. da Da Sony, Sony. deixou para vender, e pegou uma Pocket. Eu fiquei Caramba, impressionado. com certeza. Mas a pessoa queria trabalhar com RAW, né? Queria fazer outras coisas, era uma coisa mais de produção de curtas gravações, né? Mais publicidade, aí cabe, Sim, né? claro. Essa é uma gravação com maior tempo de rec, né? E já fica mais complicado. Sim, depende muito da finalidade, né? Mas show de bola, Filipão. Eu Com queria certeza. agradecer muito a sua disponibilidade, as suas dicas. Foram fantásticas. Eu espero ver você novamente aqui com outras dicas no Café com o Tio. Agradeço muito. Sabe que eu tenho uma estima, um carinho muito grande. Você é um profissional fantástico. Então, muito obrigado mesmo pela sua participação hoje aqui com a gente. E eu que agradeço, é muito bom aqui participar no Café com o Tio, né? O Tio é um clássico, né? Te conheço há muitos anos, assim, fico muito feliz por você e pelo Gran Curso, também pelo convite, também pela amizade. Muito obrigado por tudo. Um ótimo final de semana e fica com Deus, tá, Rê? Você também, tio. Abração. Pessoal, a gente vai continuar agora aqui as nossas dicas do Café com o Tio. Hoje, como eu falei no começo da live, nós trouxemos aí filmes de superação, livros de superação. Eu acho que principalmente nesse momento da qual a gente vive é fundamental, né? E hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre um filme
o Walt antes de Mickey. É a história um pouquinho do Walt Disney, como ele conseguiu, né, construir tudo, todas as dificuldades que ele passou, e é uma curiosidade muito... é uma coisa engraçada, né, da vida da gente, como a gente às vezes precisa estar atento aos sinais. E Deus sabe o que faz, né? Às vezes ele, através, literalmente, né, do Mickey, o mouse e um rato, ele conseguiu mudar a vida do Walt Disney. E aí o filme, eu vou passar o trailer para vocês, o que é interessante é, ele chegou a literalmente, entre as tentativas de sucesso dele, os fracassos, a pegar comida no lixo. E um dos amigos dele, que ele teve, foi um ratinho. E em um dos momentos da vida dele que ele precisou criar um personagem, que a empresa pela qual ele estava desenhando não quis mais os desenhos dele, a inspiração foi o Mickey Mouse e o rato. A ideia de como surgiu o nome também no filme conta, é muito legal. E é um filme que vale a pena assistir. Vamos conferir o trailer? When I was just a young boy in Marceline, Missouri, I became interested in drawing. Walt, you scribbling on that barn again? So help me God. I sold my first sketches to neighbors when I was only 7 years old. We moved to Kansas City. I asked the question, was I going to be an actor or an artist? From then on, all I ever thought about was animation. Walt! Roy, your brother's here! Welcome back, soldier. These drawings are good. Have you ever thought of having your own studio? I'm just an artist. Disney iWorks. It's happening, Roy. We sold our first animation. Well, what do you think? It's a barn. It's our company headquarters. We have a new investor. So pack your things, boys. We're moving to a bigger space. So you're an animator. What experience do you have? Well, I draw for fun mostly. I've never had any training. When did this come in? This morning, but you got in so late last night, I thought it best not to wake you. Look, the long and short of it is, we've just closed a deal with Pictorial Inc. Walter, there's somebody on the line for you, a Mr. Mintz. I was forced to put in a copyright. We pay you for the originals. It's a sale. We own the originals. Look, I can't pay for your animations anymore. But what am I supposed to do with all the money that I've laid out? You've ruined my company! You wanted this, remember? The marquee says Walt Disney. It's your responsibility to go and make this right. You said 15 a week. Things are a little tight right now. I can't keep doing this. Walt, I'm not gonna bail you out again. Get off me! Get out! You're finished. Go back to Kansas. I see a man that fights for what he believes in. Let me tell you something about life. Always finish what you start. And anything worth doing is worth doing well. You understand me? Sorry, Papa. Muito bacana, né, pessoal? Vocês viram aí no final do trailer o ratinho? Começou nessa hora, ele dava umas migalhinhas ali pro rato. E é um filme que mostra a superação. Se ele tivesse desistido, não teria hoje o que é, né, o Walt Disney. E eu acho que em momentos da nossa vida é muito disso também. Então, se você pensar em desistir, não desista, continua. E uma outra dica que eu queria falar um pouquinho para vocês hoje é sobre um livro que o tio leu recentemente, já tinha ele um tempinho, mas eu nunca tinha concluído, que é justamente esse livro aqui, ó. Um gato de rua chamado Bob. É uma história muito bacana de superação também, de uma pessoa que literalmente não tinha nada, chegou a quase a tentar o suicídio, aí chegou a tentar o suicídio, não tinha expectativa nenhuma de vida. E um gato apareceu na vida dele e foi ficando, e esse gato deu um sentido para a vida dele, e um gatinho que mudou literalmente a vida dele em tudo. Por conta desse gato, ele teve um ânimo para querer fazer alguma coisa, o gato acompanhava ele. É um livro muito bacana, quem quiser, o tio tem um livro também, deixo para vocês. E saiu um filme dele também,
eu vou passar aqui para vocês o filme, um trailer do filme Um Gato de Rua Chamado Bob. Every now and then one comes along and you just know they have it in them to be sober. I used to smile and I used to dream. I think this is his last shot. I had high hopes about the man that I could be. No word from your dad? Kind of solo these days. Hey, Dad, do you remember Hillary? Hi. Yeah, we're late, darling. We're just chatting about Christmas. Unfortunately, our table's full. I rode my luck and my luck ran out. I want to be clean. I want to live a life. You can't do it on your own. Second time around. Hello? The second time around. Hey, boy. Excuse me, do you know whose cat this is? Bob came to you for a reason. Bob? That's what he wants you to call him. In the past, I've screwed up every opportunity I've been given. I don't want to go that way. You're doing great. James, you can't take on too much too far. I'm ready. I've got Bob. Standing by your side. He'll look after me. You're keeping him, aren't you? Give it a try, help Bob and I. Bob, show me what life could be like on the other side. You want to come again tomorrow? Satellite moments. I wanted to apologise for everything. I'm the one who needs to apologise. Satellite moments. Everyone gets a second chance. Luckily for me, I had a very important companion to help with my second chance. Don't look at me like that. High five. Bacana, né, pessoal? É um filme também e um livro que vale muito a pena assistir. O gatinho Bob faleceu, ele não está mais vivo, mas o ator aí, a pessoa principal, ela continuou aí seguindo a vida e foi fundamental aparecer esse bichinho. Então, Deus às vezes age de formas diferentes, né? De formas que a gente às vezes não entende na vida da gente. Então foi um bichinho assim, um gatinho que apareceu na vida dele e deu aí um ar para a vida dele, deu um ânimo para a vida dele. Então hoje o tio quis trazer um pouquinho para vocês essas dicas de superação mesmo, tá? Vale a pena. E para o pessoal que trabalha aí com a parte de operação do estúdio, eu trouxe uma dica hoje de um recurso do VMix muito bacana, que é a utilização de máscaras. Vale a pena, de repente, vocês pegarem e testarem aí. É uma dica bem bacana e eu vou procurar sempre trazer uma dica de cada setor futuramente aí. Beleza? Vamos acompanhar lá? Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem? Hoje o tio vai dar mais uma dica fantástica sobre o VMix para vocês. É um recurso que poucas pessoas utilizam ou sequer sabem que ele existe, mas o resultado final é surpreendente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, no meu set, na minha primeira camada eu tenho minha webcam, a segunda camada eu tenho um background e eu tenho aqui na terceira camada a máscara. Vocês enxergam aqui tudo preto, mas eu vou dar um duplo clique ou clicar na engrenagem, tá? E aí vocês vão ver, ó. Eu criei esse arquivo no Photoshop, ele tem a resolução de 1920 por 1080 e eu criei aqui, ó, um recorte em transparência. Esse arquivo foi salvo em PNG, ok? Como eu vou fazer então? Eu vou dar um clique aqui, ó, na engrenagem, ou um duplo clique. Eu vou vir em Color Key e aqui em Kill Fill Input eu vou clicar e vou habilitar aqui, ó, máscara. Quando eu clico, olha que resultado legal que ele fica. Eu vou fechar o meu input e aí aqui em Multiview eu vou adicionar a minha webcam. E aí, ó, percebam, eu já coloquei ele nessa posição. Eu tenho um recorte de imagem no formato da máscara que eu criei. Vou colocar aqui no PGM para vocês visualizarem, ó. Legal, né? É isso aí. Aquele abraço, pessoal. Até a próxima. E aí, pessoal, curtiram a dica do tio aí do VMix? É um recurso que poucas pessoas utilizam ou conhecem. E aí você pode fazer a máscara que você quiser. O segredo é sempre esse, o fundo preto e a transparência. E pode ser a forma que você quiser. Um quadrado, um retângulo, enfim. Você escolhe como você quer aí, beleza? E pessoal, chegou um momento. Pode ir mandando as perguntas aí, porque chegou um momento que...
Pessoal, o tio vai responder as perguntas aí. O que vocês quiserem saber da vida pessoal do tio, se vocês quiserem ouvir mais algumas dicas, o que vocês querem ver, vai perguntando aí sobre viagem, vida pessoal, trabalho, experiência profissional. Enfim, pessoal, pode começar a mandar aí. Ó, o pessoal mandando aí que curtiu a dica, tem muita coisa bacana, tá? Pra gente ainda aprender aí sobre o VMix. O VMix tem muito recurso. Eu vou procurar sempre trazer uma dica pra vocês aí, toda semana, enfim. Vai ter sempre coisas bacanas pra vocês aí. As próximas lives vão ser mais curtinhas, tá, pessoal? Essa daqui a gente já tá com quase 48 minutos, mas as próximas vão ser mais curtinhas. Bora lá, pessoal. Tem alguma pergunta pro tio? Alguma dica, alguma coisa que vocês queiram saber? Pode perguntar que aqui o tio responde o que vocês quiserem. Hoje, o tema é livre. Deixa eu esperar aqui um pouquinho para ver. Ah, pessoal, e toda semana, aproveitando, eu sempre vou trazer uma pessoa, um convidado especial para dar algumas dicas pra gente, para falar um pouquinho. E vai ser sempre temas diversos, tá? A gente vai trazer pessoas para falar sobre planejamento financeiro, pessoas para falar sobre equilíbrio e, enfim, um equilíbrio emocional durante essa pandemia, dicas de processos criativos. Enfim, deixem aí nos comentários o que vocês querem saber sobre o tio. Enfim, o que vocês querem ver aqui no Café com o Tio, que a gente vai sempre trazer uma pessoa. Combinado? Ó, o Daniel perguntou aqui, uma dica de viagem aqui no Brasil. Daniel, quando eu trabalhava na parte de engenharia da Merlin, né? Foi uma coisa muito engraçada, porque eu nunca me imaginei viajando tanto, né? Principalmente aí eu era uma pessoa mais nova, eu fiquei 8 anos ali na Merlin, no setor de engenharia da Merlin. E eu rodei o Brasil todo, eu posso dizer para você que assim, aeroporto do Brasil todo eu tenho check-in, então isso é muito legal, foi uma experiência de vida fantástica. E viajar realmente, como disse Fernando Pessoa, é trocar a roupa da alma, né? Então, se você consegue se planejar, você realmente consegue sim, com pouco dinheiro, viajar e fazer viagens muito bacanas. Eu conheci recentemente, que eu não conhecia, Gramado, eu fui com a Dani, foi um lugar muito top, muito especial. Eu conheço Campos do Jordão, que é um lugar muito bacana. Praia que eu conheci, eu acho que talvez uma das praias mais bonitas que eu fui foi em Natal. Eu conheci também ali Porto de Galinhas em Recife, Porto de Galinhas, Recife. Então, lugares legais depende muito. Se for um lugar mais friozinho, eu posso te indicar aí Campos do Jordão e Gramado. O tio tá planejando uma viagem aí para Monte Verde também, que é um clima bem frio, é um clima bem gostoso, uma cidade bem pequena, um clima bem intimista, então também é um lugar bacana. E praia, eu posso aconselhar vocês, Natal, foi Maceió também, lugares muito bacanas de se conhecer. Rio Grande do Sul, em geral, também é válido fazer esse tour aí, beleza? O Elton perguntou desde que ano eu trampo com isso. Cara, eu tenho um negócio muito... quem fala que é mentira, o tio vai achar essa foto que estava bem... Era foto ainda impressa, tá? Mas eu comecei a trabalhar nessa área com 7 anos de idade. Eu vim de uma família que tinha produtora de vídeo. O meu irmão começou na produtora, na parte da filmagem. Meu pai, na época, comprou uma filmadora para o meu irmão e a gente começou dessa forma. O meu irmão tinha 15 anos na época. E aí eu tinha um vizinho que fazia iluminação para ele. Só que eu era teimoso, eu queria ir junto e enfim. Na época era um rolo de fio de 50 metros, 100 metros na mão. E aí eu fui por teimosia. Meu pai sempre falou, olha, se você quiser ir, você vai, mas nunca vai deixar de estudar e de brincar. Nunca perdi essa parte da infância, mas eu comecei com 7 anos de idade fazendo iluminação. E o restante, depois da primeira vez, foi mais por teimosia mesmo. Foi mais porque o meu irmão achou, né, era 7 anos, segurar fio na mão, era 50 metros, ficava enrolado aqui no braço e ia segurando a iluminação. As câmeras antigamente, os sensores delas precisavam de muita luz. E o restante do tempo eu fui por teimosia, para não desistir, não dar o braço a torcer. Mas eu comecei com 7 anos, em 2009, depois de ter percorrido aí um longo caminho na parte já de suporte técnico em broadcast, na Magics Video, que era uma empresa em Campinas também, fui para diretor de telecomunicações em uma emissora de TV, e é engraçado a vida da gente quando a gente começa a ligar os pontos.
Eu larguei um cargo de diretor de telecomunicações em uma emissora de TV para virar editor numa TV via web da Unip, ganhando aí 1/4 do meu salário. Mas porque eu tinha cursos na época, eu sempre procurei estudar. Na época, quando eu fiz um curso na Impact, era um curso, o nome do curso era TV over IP. Não se falava em EAD, em TV sobre IP, live, nada disso. E eu não tinha vivência. Então, eu larguei um cargo de diretor de telecomunicações e fui para lá para ter essa vivência. E graças ao ter feito isso, hoje eu tenho a bagagem que eu tenho. Então, desde os 7 anos de idade, eu comecei a trabalhar. E hoje eu estou com 35, dia 15 de novembro, fazendo 36 anos. Então, essa é a minha vivência aí. A Dani perguntou, conta aí pra gente como está sendo a sensação de ser pai. A barriguinha da Dani já deve estar crescendo. Cara, é uma sensação que eu não sei explicar. Foi algo único na minha vida. Quando eu ouvi o batimento do coração pela primeira vez, eu ainda não sei se é menino ou menina, mas quando eu ouvi isso daí pela primeira vez, o batimento, é um som que eu posso dizer para vocês. O resto da minha vida eu vou levar. Eu fecho o olho, eu consigo escutar aquele coração batendo a 150 batimentos por minuto. É uma sensação única. Então, a gente está aqui ansioso, a barriguinha dela já está grande, já está crescendo, e é uma sensação fantástica, uma sensação maravilhosa que a gente tem. O Alisson perguntou, em vídeo call de VMix para VMix, seria viável? É o Connect to Call, né? É uma das dicas que que eu já vou gravar aí futuramente para vocês. É viável sim, é um recurso muito interessante. Ao invés da pessoa conectar a call, ela conecta um VMix direto para o outro VMix. Vantagens que a gente tem, a pessoa pode mandar o PGM do VMix dela para a gente, e através desse PGM aí, a pessoa de onde ela estiver, ela pode estar cortando para o ar. E pode funcionar dessa forma aqui, o sistema de ponto igual o tio estava hoje, ó, ouvindo a conversa com o Felipe. A desvantagem é que no VMix vai ficar um canal com esse sinal, com esse input. Se a pessoa clicar em cima dele, vai ficar realimentando todo o sistema, e se ela não souber sair desse canal aí, vai estragar, vai comprometer a transmissão. Quando voltaremos com todos os estúdios full, quando voltaremos com todos os estúdios full, tem previsão? Pessoal, não, a gente ainda não tem previsão, tá? É um momento que a gente ainda exige cautela, exige cuidado da gente. Então a gente ainda não tem previsão, mas a gente vai continuar crescendo aí com os estúdios em home. Nós vamos contratar futuramente aí mais pessoas. Temos planos de expansão, já está tendo para a equipe de editores upload. E cada dia mais a gente vai continuar crescendo, fechou? O Douglas perguntou, sou novato como operador de estúdio e estou gostando muito. Algum curso que eu possa fazer para me especializar? Douglas, cara, na verdade assim, tem muito tutorial no YouTube falando sobre VMix. Como eu disse, a gente vai começar a treinar vocês cada dia mais em todos os recursos. A gente está preparando aí uma série de treinamento para vocês. Os outros setores, se tiverem alguma coisa interessante que queiram saber também, pode perguntar, pode chamar a gente que a gente vai procurar se investir nessa parte de capacitação. Eu tive uma formação na parte também, além do cinema, mas de comunicação com ênfase em vídeo, né? Vídeo digital. Então, cursos de capacitação que eu posso dizer para você aí seria de produção audiovisual. É um curso muito interessante que você pode ter aí futuramente para se especializar. Você vai entender um pouquinho mais de todo o processo audiovisual. Você vai entender... olha, ela quer aparecer de novo, essa bagunceira. Você vai entender sobre câmera, sensor, você vai entender sobre switcher, mesa de corte, iluminação. Cursos de iluminação, iluminação criativa também é válido. O vídeo sem iluminação não existe. Então, eu acho que um curso de produção audiovisual em si é uma boa dica aí para quem queira fazer. E é claro, pode ficar tranquilo que a gente vai intensificar aí com vocês o treinamento, fechado? O Rodrigo Vilarins, quero uma caneca dessa com cerveja dentro. Pô, também quero, mas o tio tá tomando só café mesmo. Esses dias o tio tá sem poder bebida alcoólica nenhuma, mas em breve aí, como prometido, a garrafa de uísque vai rolar para vocês, tá? Que mais?
o Valmir perguntou o que considera mais difícil que pode dar errado quando se monta o estúdio. Valmir, a falta de planejamento no estúdio, em um estúdio, eu acho que é fundamental. O que pode dar errado é uma má estruturação desse projeto, não pensar o que você quer futuramente. Então, quando eu entrei no GRAN, a gente teve sim essa preocupação da visão futura do que nós queremos, tanto que a gente mudou um pouco o sistema e colocou o VMix, e hoje ele é um sistema principal nosso de transmissão. Então, essa questão de não pensar bem numa estruturação do projeto, da visão futura, de ter essa visão do que você espera do futuro de um estúdio, eu acho que é onde pode dar errado. E é claro, o estúdio só sem uma boa equipe não é nada, ele não trabalha sozinho. Então ter uma boa equipe também, ter uma equipe junto com você, faz toda a diferença nesse processo aí. São os dois pontos que eu acho que são os mais críticos, né? Equipamentos e pessoas. Se você não treinar bem essa pessoa, de nada adianta um bom equipamento. E se você tiver um bom equipamento, mas também não tiver quem opere, não vai fazer sentido. Então precisa ser bem estruturado aí. Fechou? Pessoal, eu acho que a gente já está aí com 1 hora de live. Vamos encerrar por aqui. Podem depois mandar aí seus comentários, o que vocês querem ver na próxima live. Deixa aí nos comentários, curta aí, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Essa live vai rolar toda sexta-feira, 18 horas. Então toda sexta-feira a gente vai estar aqui, vai ter esse bate-papo. Se inscreva, manda aí o que você quer ver da próxima vez aqui no Café com o Tio. Quais as suas dúvidas, quem você gostaria de ver. A gente vai sempre procurar trazer aí uma pessoa. Não deixa não de acompanhar, que é um bate-papo que a gente tem aí descontraído entre a gente. A gente vai fazer agora aí uma caneca aí um sorteio de uma caneca aí do tio. Só responder mais uma, o Saulinho perguntou quando que o GRAN vai virar faculdade, pós-graduação. Saulinho, o Gabriel ele já publicou aí algumas coisas que a gente tem sim um projeto e vai junto nessa questão que eu falei de expansão, que o Gabriel já publicou nos stories dele aí, a questão de pós-graduação. Então em breve é um projeto sim que eu creio que vai sair aí do GRAN, pós-graduação, talvez não presencial como você queira dizer, mas online também, fechou? Então pessoal, vamos começar aí o nosso sorteio. Pode começar aí, o tio vai sortear essa caneca aqui do Café com o Tio. Vamos usar a mesma hashtag, Café com o Tio. E aí o tio vai sim fazer o sorteio. Hoje o tio vai mandar aí a live ao vivo pra gente fazer esse sorteio, mostrando em quem parou. Pessoal, a Dani até falou, quando chegar 50 pessoas vai ter o sorteio de uma peça de tricô. Perguntou cadê as meninas, ela é meio murrinha, viu gente? Vocês já perceberam, é do financeiro, vocês já perceberam. Mas ó, tio pode sortear mesmo assim? Tá autorizado? Ó, ela não autorizou. Vai vendo, hein? Então hoje o tio vai sortear, não, o tio vai sortear sim uma peça de tricô. Fechou? Então tá bom. O tio vai sortear primeiro uma caneca aí e depois uma peça de tricô. Ela vai pegar a blusa lá para eu mostrar para vocês. Bom que é um presente legal, depois vocês podem seguir ela aí também no @DaniRibeiroTricô no Insta. Dá uma força lá também. E ó, começou aqui. O tio vai colocar aqui para vocês verem rolando. Deixa eu só colocar aqui. Ó, tá rolando aí. Café com o Tio. Beleza? Vocês estão vendo aí, ó. Show de bola. Vamos lá. Primeiro vamos sortear a nossa caneca. O tio vai contar então até 3, ó. 1, 2, 3 e parou. O tio parou o dedo em cima do Valmir. Então, Valmir, você que ganhou aí a nossa canequinha de hoje do Café com o Tio. Fechou? Então depois o tio vai deixar essa canequinha aí pra você. Muito bacana a caneca. Bom, eu vou sortear, ó. Tá aqui. Ó, Dani Ribeiro Tricô. O tio vai abrir para mostrar para vocês. É um body. Ó, é um lindo body de tricô. Tá bom? O tio vai sortear aí também para vocês no Café com o Tio, fechou? Depois o tio deixa lá no estúdio também para vocês pegarem. Então, ó, tá aqui. Valmir, a caneca do tio já é sua. Beleza? E vamos lá. Tá rolando aqui. O tio vai parar. 3, 2, 1. Parei. André de Araújo Ferreira Barbosa. André, você que ganhou. O tio tirou um print aqui.
você que ganhou o body da Dani Ribeiro Tricô, fechou? Pessoal, então acompanha a gente aí, curta aí, deixe sempre seu comentário sobre quem você quer ver aí, quais dicas vocês querem, sobre o que vocês querem. Como eu já falei, vai ter aí várias pessoas aí, cada semana uma entrevista, um convidado especial. Pode deixar aí nos comentários que vocês querem, fechado? Pessoal, então o tio se despede aqui hoje. Valeu, muito obrigado aí pela participação de todos. Foi show de bola, fantástico essa sensação de ter vocês aqui com a gente. Agradeço muito, aquele abraço, até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.